Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós estamos aqui, nosso ar-condicionado aqui de novo, né? Deu uma pequena pane aqui, e agora, sempre assim, né? Sempre na hora de começar o culto, né? Em outras atividades, tudo certo. Mas a gente vai providenciar o reparo essa semana. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 18. Nos diz o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida, e com reverência nos colocamos diante dela, mais uma vez, suplicando a iluminação do teu Espírito.
Por tudo isso te damos graças e oramos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Medo, incerteza, insegurança. Quem de nós nunca teve esses sentimentos ou não teve nos últimos dias? Medo, incerteza, insegurança. É verdade que a gente vive numa sociedade cada vez mais acelerada. Isso nós temos sempre dito e refletimos sobre isso inúmeras vezes. Marcada especialmente pela pressão constante, o excesso de informação, informação rasa e a insegurança que está por todos os lados. Ameaças de guerra, ameaças de escassez de recursos naturais, ameaças de ausência de alimentos e tantas outras coisas. Isso falando das incertezas e dos temores externos, mas o que dizer daqueles temores e daquelas incertezas internas? Daquelas situações que muitas vezes eu e você passamos ao longo da nossa vida, como solidão, medo do fracasso, instabilidade financeira, rejeição e até mesmo a sensação de não estar sendo suficiente para as pessoas que estão ao seu redor. Então a história de Elias, esse homem que viveu no Antigo Testamento, esse profeta que viveu centenas de anos antes de Jesus, é a história de um homem que operou muitos milagres, que fez muitas coisas diante dos homens. A história de Elias é uma das histórias mais absolutamente impactantes do Antigo Testamento. Um homem sem igual. Um homem com uma capacidade de ultrapassar até mesmo os seus limites. Mas a Bíblia nos mostra, e talvez essa seja uma das maiores virtudes da Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela não mostra apenas aquilo que de bom existe no ser humano e no mundo, mas ela mostra aquilo que o ser humano é, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Então a Bíblia, ela não mascara. E da mesma forma que a Bíblia nos mostra tantas coisas que Elias realizou, também nos mostra agora um momento em que Elias está no mais profundo da sua existência, numa crise existencial que talvez alguém pudesse olhar e dizer assim, mas pessoas que buscam a Deus também podem passar por dramas assim? Homens e mulheres podem, ainda buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra, passarem por momentos de grande tribulação, de grande dúvida, de grande inquietação? Eu quero brevemente voltar a alguns capítulos da Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que pelo menos uns 2, 3 capítulos antes do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nos falam sobre algumas coisas que Elias fez como profeta. Quando ele predisse uma grande seca, quando ele é sustentado por corvos dentro de uma caverna, quando ele se encontra com a viúva de Sarepta, fazendo com que o alimento prosperasse quando ele estava prestes a acabar. Depois, em outro momento, quando Elias ora para que venha uma chuva em tempos de sequidão, e depois quando Elias passa a enfrentar 400 homens sozinho, num gesto titânico, eu diria, fazendo com que esses homens que eram inimigos, adoradores de deuses estranhos, fossem todos eliminados. E depois de tanta coisa que Elias fez, de tantas realizações, de tantos trabalhos, veio uma exaustão sobre ele absolutamente grande. E não nos parece ser parecido, ou não nos parece
que muitas vezes isso acontece conosco, diante de situações em que nós somos expostos ao máximo dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, nós nos sentimos então tão cansados e tão pesados, que achamos que não vamos resistir, passar por mais um momento de prova. Depois que Elias enfrentou aqueles 400 profetas, aqueles 400 homens que eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Deus, a rainha Jezabel ameaçou Elias. Ela era a esposa do rei Acabe. Foi um período da história de Israel em que houve uma apostasia gigantesca. O povo de Deus havia se afastado de tal modo da presença de Deus que eles mesmos já nem se lembravam de que que tinham como seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam distantes das verdades e da palavra de Deus. Uma apostasia total. E o rei Acabe, casado com uma mulher impiedosa, uma mulher que não seguia princípios e valores da religião e da fé do povo de Deus, usava os seus recursos, os seus deuses para inflamar o povo. Então, 400 homens estavam reunidos e Elias confrontou aqueles homens e sozinho, como disse, ele eliminou aqueles 400 homens. E quando Jezabel soube da notícia do que havia acontecido, ela mandou um recado para Elias. Disse, Elias, em 24 horas, eu não serei eu se eu não acabar com a tua vida. Eu vou te matar. Mas olha só, um homem que sozinho enfrenta 400 homens, um homem que sozinho ora e a chuva vem, um homem que ora e tantos milagres acontecem, agora de repente se sente acossado, amedrontado pelas ameaças de uma mulher, sendo que tudo aquilo que ele fazia era de acordo com a vontade de Deus. Se detalhe, não pelo fato dela ser uma mulher que ele deveria temer, deixa eu corrigir aqui, mas pelo fato dela ser a rainha, né? Porque parece assim que eu estou dizendo, não, imagina, ter medo, não é isso. Mas o fato dele estar sujeito às ordens e à morte enviadas pela própria rainha e pelo rei que acobertava os desmandos e absurdos que a sua esposa praticava. Então, naquele momento, Elias sentiu medo, e um medo absurdo, e ele fugiu. Ele fugiu para o deserto, e ele não sabia o que seria a sua vida dali para frente. A única coisa que ele queria era fugir do seu medo. E eu pergunto a você, quantas vezes eu e você já não fugimos ou tentamos fugir dos nossos medos? Existem muitos pensadores do nosso tempo que falam sobre isso. Por exemplo, o sociólogo Zygmunt Bauman, falecido em 2017, ele disse certa vez que existe o medo derivado, que é um sentimento comum da sociedade do tempo presente. Para o Bauman, um medo derivado é o medo de sentir medo. Então, eu tenho medo de sentir medo. E ele descreve essa sensação de medo do medo como uma sensação de insegurança diante de um mundo cada vez mais cheio de perigos. Então, o problema não está mais especificamente no período real, mas na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade, do sentimento de que, quando o perigo vier, como que nós vamos reagir? Quando o perigo vier, como que vai ser a nossa reação e a nossa atitude? Um cantor popular brasileiro, Lenine, ele tem uma música dele que resume bem isso. O nome da música é Medo. E a uma certa altura ele diz o seguinte: o medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo
é uma força que não nos deixa andar. É incrível essa música, uma letra com uma profundidade absoluta. E ele diz, a uma certa altura, uma expressão bem interessante que ele fala, o medo do medo que dá. Então, como eu disse, Elias era esse homem, sujeito a esse sentimento de medo. E como uma figura marcante do Antigo Testamento, mesmo sendo um homem de muita coragem, ele também experimentou momentos de profunda agitação e até mesmo de depressão, como ele viveu aqui. A Bíblia nos fala sobre isso, e ela não nega a existência desse sentimento. Tiago, capítulo 5, versículo 17, ele nos fala, por exemplo, sobre esse momento de Elias. Olha o que diz lá. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E eu queria que você atentasse à primeira parte desse versículo, quando diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Percebe isso? O livro de Tiago, no Novo Testamento, ele não está negando o fato de que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a sentimentos de medo, sentimentos depressivos, e mais, Elias, ele chega ao ponto de pedir a morte para si. Ou seja, ele se colocou debaixo de uma árvore e ele disse, Senhor, toma agora a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis, fala, a segunda parte, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que é a pessoa chegar debaixo de uma árvore e dizer assim, Deus, é o fim da linha, acabou, não tem mais esperança para mim, não tem mais o que eu fazer por mim, não existe mais. Então assim, Senhor, é melhor que eu me deite aqui, durma e o Senhor me leve para junto de si, porque não existe mais o que possa ser feito. Então, a primeira coisa que podemos destacar desse momento de Elias é que ele enfrentou esse contraste, nesse esmorecimento de Elias, ele enfrenta contrastes emocionais. Como disse no início, momentos de variações. E quantas vezes nós passamos por isso, né? Muitas vezes nós nos acordamos assim, repletos, felizes, determinados em fazer algumas coisas, satisfeitos pela vida que temos. Em outros momentos, nós nos encontramos profundamente abalados, entristecidos. E o mais interessante, olhando para a história de Elias, é que ele poderia dizer assim, agora que eu fiz todas as coisas que eu fiz, que eu orei e a chuva veio, que Deus me deu forças e eu consegui vencer aquela guerra com os profetas de Baal, que tantas coisas aconteceram ao longo do meu ministério, eu vou ter dúvidas agora do que Deus pode fazer por mim? É claro que não vai ser a rainha e o rei que vão tirar a minha vida. Mas não, naquele momento ele estava profundamente abalado e entristecido. Na história da igreja, conta-se de um homem que viveu entre os séculos 4 e 5. Esse homem era conhecido como João Crisóstomo. Ele viveu na Antioquia, onde hoje é a Turquia. E ele ficou conhecido como Crisóstomo porque ele era um pregador eloquente. Ele falava muito bem. E ele então, e Crisóstomo significa alguém que tem boca de ouro. Esse é o significado. Então o nome dele era João Boca de Ouro, porque aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, impactava. E teve um determinado momento
em que, quando eles viviam na Antioquia, aquela região era governada por uma rainha também impiedosa, a Eudóxia. E aquela mulher, ela vivia uma vida opulenta e, ao mesmo tempo, impiedosa. E tudo o que acontecia à época, e muitas vezes até mesmo em nome de Deus, o João Boca de Ouro, ele se levantava e batia pesado em pregações e sermões contra essa rainha impiedosa. Até que chegou um determinado dia que Eudóxia mandou um recado para ele. E disse assim: João, ou você se cala, ou eu te mandarei matar. E aí ele respondeu, na mesma toada e no mesmo bilhete que ele recebeu, a seguinte coisa: eu nada temo, senão o meu próprio pecado. A história também de João, ela nos mostra que muitas vezes nós somos levados ao limite. E todos nós, sim, somos levados ao limite diariamente, em muitos momentos. Talvez o momento que você esteja vivendo agora seja um momento de tranquilidade, de paz. Talvez não. Na verdade, tudo depende do momento que a gente vive. Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste, mas seja como for, a vida de Elias, ela nos mostra que existe um lugar seguro onde nós podemos direcionar tudo aquilo que sentimos. Existe alguém que pode, de fato, ouvir as nossas orações e que ouve as nossas orações e que caminha em nossa direção. E que esse sentimento de solidão, esse sentimento de medo, esse sentimento de rejeição, ou do medo da rejeição que Elias estava passando e que eu e você passamos ao longo da nossa vida, eles podem ser superados pela nossa vida na presença do Senhor. Quantas vezes eu e você nos sentimos tristes na caminhada cristã? Mas é verdade que nós não estamos sozinhos. E aqui está a bênção de nós estarmos na igreja. Eu estava pensando nisso exatamente um pouco antes de começar o culto. Que a igreja é esse único lugar, é o único lugar no mundo em que todos os domingos sentam-se um do lado do outro pessoas que provavelmente jamais se sentariam ao lado um do outro. Você já parou a pensar que você está sentado do lado de alguém que talvez você até mesmo nunca tenha passado mais do que 1 ou 2 horas? Que você não sabe onde essa pessoa mora, você não sabe qual é o trabalho que ela tem, você não sabe o que fez ela chegar aqui essa noite, quais são os propósitos do coração. E que mesmo assim é o Espírito Santo que conduz e direciona as nossas vidas e faz com que a gente esteja juntos no mesmo lugar, numa mesma sintonia, numa mesma direção. Foi o Cristo que falou em João capítulo 16, versículo 33. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter coragem, porque ele venceu o mundo. O mundo sempre dá medo, sempre dá medo. Jesus, próximo à cruz, teve medo. Jesus teve medo. Quando nós lemos a respeito da crucificação de Jesus, e quando ele estava lá no Getsemane orando, e que o suor dele se converteu em sangue, algumas pessoas dizem assim: mas ali o que aconteceu foi um fato relacionado à divindade de Jesus. Não. O que aconteceu com Jesus foi um fato relacionado à sua humanidade. Porque a ciência comprova de que quando uma pessoa ela tem o suor convertido em sangue, é porque ela está passando por um estado de tensão e de nervosismo absoluto. Então, no momento em que Jesus sangra pelos seus poros e o seu suor se converte em sangue,
Ele está ciente de toda a dor e sofrimento que ele ia passar naquele momento. Ele sabia das traições. Ele sabia dos açoites que ele sofreria. Ele sabia de toda a dor que ele carregaria sobre ele. E naquele momento, então, de tensão, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus está querendo dizer isso? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice que Jesus está falando é o mesmo cálice que ele se referiu para Tiago e João. Lembram-se daquela história? Quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz assim: Senhor, quando entrares no teu reino, manda que esses meus 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. E ela faz o pedido de mãe, né? Senhor, estou dando 2 filhos para o Senhor. Me dá pelo menos a tranquilidade de saber que um vai ficar à direita e o outro à esquerda. E aí o que é que Jesus fala para Tiago e João e para os discípulos que estão ali? Ele olha para eles e diz assim: podeis beber o meu cálice? Que cálice é esse que Jesus está se referindo? Cálice de dor, de sofrimento. Um cálice de reconhecimento da humanidade. Então Jesus, naquele momento em que ele estava prestes a ir para a cruz, ele ora para Deus dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele já estava bebendo, ele já estava ciente da dor e do sofrimento que ele estava sujeito a passar. Mas ele não deixa por aí. Ele diz, ou ele termina dizendo: mas Senhor, eu quero te dizer uma coisa, que a tua vontade seja feita e não a minha. E eu não tenho dúvidas que nesse momento o que Jesus estava dizendo é o seguinte: porque a minha vontade era de não estar aqui agora. E a gente olha para Jesus, e olha para a crucificação de Jesus, e acha que tudo aquilo que foi feito, alguns até acham, né, que foi uma encenação, muito bem feita. Afinal de contas, Jesus, sendo Deus, não sofreu nada, mas sofreu. Porque ser humano é sentir dor. Ser humano é ter medo. Ser humano é ter dúvida. Ser humano é não ter certezas. Eu tenho muito medo de pessoas que são muito certas naquilo que fazem. Eu, Mateus. Porque eu tenho tantas dúvidas naquilo que eu faço. Quantas vezes eu me questiono se, por exemplo, como pai eu estou fazendo o que é certo, se como marido eu estou fazendo aquilo que é certo, se como pastor aquilo que eu estou fazendo está certo, se como professor aquilo que eu estou fazendo está certo, se eu estou sendo um bom exemplo para minha filha, ou agora para as minhas filhas, a Isabela está vindo aí. Quantas vezes eu tenho dúvidas? Quantas vezes eu tenho inquietações no meu coração, mas eu olho para as palavras de Jesus, novamente, de João 16:33, que o Samuel e a Ana colocaram, e isso me traz um consolo. Porque ele diz: olha, eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Mas tenham coragem. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo essa força que eu e você necessitamos. E que muitas vezes, e que quase sempre o mundo não dá. O mundo tenta dar uma imagem de segurança. E o mundo tem princípios e valores que aparentemente nos dão a ideia de segurança. Boa saúde, filhos saudáveis, família saudável, uma boa renda, a tranquilidade de termos uma casa. São seguranças que o mundo em que nós vivemos nos mostra como sendo os principais valores da existência.
Mas quando nós nos formos, o que nós vamos levar disso tudo? Quando eu estudo a história da humanidade, quando eu dou aula para os meus alunos, e às vezes eu até dou umas paradas assim, e fico meio pensativo, porque daí o meu lado professor e pastor se misturam, né? E aí eu fico pensando, mas isso aqui encaixa exatamente naquilo que a palavra fala. Né? E eu fico olhando os grandes reinos, como o Egito, por exemplo, como Roma, que surgiu 700 anos antes de Cristo. E é tão interessante porque essa semana eu vi até um relato que me chamou a atenção. Quando o atual Papa, né, o Papa que faleceu essa semana, ele assumiu a Igreja Católica, tinha um cardeal que estava próximo dele lá no mesmo lugar, no púlpito onde ele foi apresentado. E me chamou a atenção uma fala, um testemunho dado por ele, um cardeal americano. E enquanto ali estava todo mundo aplaudindo a escolha do novo Papa, esse cardeal ele estava mais num canto assim, e ele estava parado, olhando em linha reta para um lugar. E sério, e parado. Quando ele voltou para os Estados Unidos, questionaram a ele o que ele estava pensando, porque ele estava tão sério e tão direcionado ali para aquilo que ele estava olhando. Ele disse que do lugar onde ele estava, da sacada, lá do palácio, ele olhava em direção aos Circos Máximos, um lugar onde os cristãos foram perseguidos e mortos no início do cristianismo, em que centenas de homens e de mulheres foram mandados à morte através das ordens de imperadores impiedosos da antiga Roma. E ele disse que naquele momento ele estava olhando para aquele lugar onde tantos cristãos haviam morrido e ele estava pensando, onde estão aqueles poderes que um dia nos mataram? Onde estão os poderes que um dia derrubaram os discípulos de Jesus? Todos eles passaram, mas a Igreja de Cristo continua. Essa foi a fala dele. Eu achei interessante a maneira como ele colocou isso, porque nos traz realmente a imagem de que tudo na nossa vida é passageiro. E tudo na história da humanidade, nos séculos que se passam, se encerra. Mas passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, foi o que disse Jesus. Então, é no meio da dor e do sofrimento que Deus transforma o nosso medo em consolo. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Porque Elias, inquieto, falou para Deus, olha, Deus, todos me abandonaram, eu estou só. Eu estou com medo. Eu já pedi a morte para mim. Senhor, eu tenho sido muito zeloso, mas eu estou sozinho nessa caminhada. Não tem ninguém do meu lado para me apoiar. E ele então se escondeu nessa caverna e pediu a morte para si, onde ele queria que a sua vida fosse acabada. E de repente, nessa caminhada do deserto, Deus providenciou alimento, alento para ele. E quando ele estava lá dentro da caverna, então Deus falou para Elias o seguinte, Elias, o que é que tu fazes aí dentro da caverna? Vem para fora. O que é que tu fazes aí prostrado, esperando a morte para ti? Vem para fora. E de repente Deus começa a se manifestar. E a partir então do versículo 11, foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor então estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo.
Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que é que você está fazendo aí, Elias? Vem para fora. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de que quantas vezes, ao longo da nossa vida, nós estamos nas nossas cavernas, nas cavernas existenciais, das crises, dos dramas, das dúvidas, e que nós muitas vezes achamos que nós vamos encontrar solução para essas crises no terremoto, no fogo, no vento, no barulho da sociedade. E o que acontece com Elias é exatamente o contrário. Porque de todo o barulho que o mundo poderia fazer, na época que Elias vivia, não foi capaz de trazer a resposta e a tranquilidade que ele precisava. Porque você viu ali, foi um vento forte, foi um terremoto forte, foi um fogo abrasador. E em nenhuma dessas coisas, Elias conseguiu ver Deus. Então, quantas vezes eu e você, na nossa vida, nós procuramos Deus em lugares errados. Nós transformamos, muitas vezes, coisas da nossa existência em verdadeiros deuses. Olhamos para as coisas que muitas vezes nós construímos e achamos que elas têm um fim em si mesmas, quando não têm. Então, eu não tenho dúvidas de que, ao mesmo tempo, Deus precisava trabalhar no coração de Elias. O seguinte: Elias, você não faz essas coisas com um fim em si mesmo. Você está fazendo isso porque eu sou o seu Senhor. E porque eu estou te capacitando para isso. E de repente, com todo aquele turbilhão de informações, vem a voz de um sussurro. Um sopro. No texto original hebraico, chama-se de como se fosse um sício. Sabe a brisa da manhã? Aquele frescor, como que às vezes vem uma névoa, né? E você sente aquele cheiro da manhã, aquela sensação diferente. E o que aconteceu com Elias naquele momento foi isso. É que ele ouviu a voz de Deus no momento de maior silêncio da sua existência. Então saiba de uma coisa, e aprendamos que nós muitas vezes, e sempre nós vamos encontrar a Deus, é no silêncio. Eu não entendo como que tantas pessoas hoje em dia se reúnem em lugares que chamam de igreja em meio a tanto barulho e desordem. Eu não entendo como essas pessoas dizem achar Deus no meio desses lugares, de tanto barulho. Eu não entendo como que tantos jovens, às vezes, procuram encontrar propósito e sentido em coisas, em luzes, em cores, em barulhos, que podem ser bons por um momento, mas que ninguém vive nessa toada sempre. Que a nossa vida, ela não é esse contínuo e esse frequente estado de bem viver, de sensação de segurança, de plena tranquilidade, de controle absoluto daquilo que fazemos. Não, ninguém vive assim. Então, nós não precisamos viver como pessimistas, que só veem o que é mal no mundo, nem também a vivermos como otimistas, que querem negar a existência do mal, mas nós podemos viver com a esperança do Evangelho, que nos traz alegria e conforto mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, que nos capacita a olhar para a vida além das circunstâncias. Isso é o Evangelho da graça de Cristo. O Evangelho, ele é ultra circunstancial, ele não está apoiado em circunstâncias. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você se passa, você também não sabe aquilo que se passa. Eu conto apenas a parte boa da história, né? Quando conto,
Mas tem momentos de muita luta. E nós assim vivemos. Nessa consciência. E aquilo que falei ali para o Paulo e para a Silviane, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E foi isso que Deus fez com Elias. Restaurou a confiança dele. E disse mais, Elias, versículo 18, você fica achando que está sozinho? Não está sozinho, Elias. Eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, a tua missão não acabou ainda. Não é o fim da história. Não é você que determina o fim da sua história. Porque Deus tem um propósito para nós. Então, Elias é esse homem que tinha um temperamento intenso, mesmo sendo corajoso, zeloso, profundamente apegado e cuidadoso com as coisas de Deus, enfrentou reis, profetas de falsos deuses e de toda a nação de Israel quando foi necessário. Apesar de toda a sua firmeza pública, Elias também era um homem absolutamente sensível, que passou por momentos de medo, solidão, desânimo, assim como a gente viu essa noite quando ele fugiu para o deserto. Vimos também que no Novo Testamento Elias é lembrado como alguém que teve os mesmos sentimentos que eu e você temos. E é interessante, porque quando Jesus sobe ao monte e ele é transfigurado, duas figuras aparecem lá para Jesus. Lembram-se quem foi? Moisés e Elias. E apareceu justamente para lembrar, para trazer como referência essa coisa da determinação e a importância de termos um espírito apegado à palavra de Deus e a entender que o poder que nós precisamos para viver nesse mundo, ele não provém de nós mesmos e não provém do mundo em que vivemos. Essa história de Elias, ela nos ensina que Deus me usa, imperfeito como eu sou, e usa você, e pode usar você, imperfeito como você é, para realizar tarefas importantes e grandiosas. Porque Deus não está preocupado com o tamanho do desafio que você vai ter que enfrentar. Deus quer passar para você a ideia de que Ele é suficiente maior do que todo problema que eu e você achamos que estamos enfrentando. E a pergunta é, e aí? O que é que você continua a fazer dentro dessa caverna? Que fazes aí, Elias? Vem para fora. Que fazes aí, Elias? Vem para fora. Que a nossa fé, que não é nossa, que é um dom de Deus, nos fortaleça a cada dia, nos capacitando a vivermos uma vida mais próxima e abundante na presença do nosso Deus. Amém?